Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou Paulo White e nos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Tomasito Veneración é filipino e padre. Ele está no Dubai, um dos países da Península Arábica que mais tem crescido nos últimos anos. Muitos dos operários da construção civil, que têm erguido alguns dos maiores arranha-céus do mundo, são seus conterrâneos. Saíram da pobreza nas Filipinas, mas continuam pobres. Constroem cidades para os ricos, mas vivem como que enjaulados em casas sem condições. O padre Tomasito é um dos rostos da Igreja nos países da Península Arábica. Graças aos trabalhadores estrangeiros, há cada vez mais cristãos nesta região do mundo, mas são muitos os problemas que eles enfrentam. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Depois de, na semana passada, ter estado na Alemanha em reunião de trabalho. E o primeiro tema de hoje leva-nos até à China, pois Vaticano e Pequim assinaram um acordo histórico relativo à nomeação dos bispos para as comunidades católicas neste país. O documento foi assinado pelo subsecretário de Estado do Vaticano para as relações com os Estados, Dom António Camilleri, e pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Chao. No sábado ainda, o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse, Catarina, que se está ainda no início de um processo. Sim, o porta-voz do Vaticano disse que está no início de um processo que visa a unidade eclesial e que este novo documento irá permitir às comunidades católicas a nomeação de bispos em comunhão com Roma, sendo que todos os prelados passarão, a partir de agora, a ser reconhecidos também pelas autoridades chinesas. Nós temos as palavras de Greg Burke, que falou aos jornalistas no sábado passado, à margem da visita do Papa à Lituânia, e fez questão de sublinhar que este acordo é o resultado de um trabalho diplomático que começou com o Papa João Paulo II. Vamos ouvir as suas palavras. This is really the work of 30 years and 3 pontificates. This has been about dialogue, really patient dialogue on both sides, even though there were people really coming from very different points of view. It takes a lot of time, but it has shown some fruit. The objective of the accord is not political, but it's pastoral. What that means is that the faithful in China, that they have bishops who are in communion with the Pope, but at the same time recognized by the Chinese authorities. It's an ongoing process, but I think the ultimate goal is that the Catholics in China, the faithful in China, can be fully Catholic and fully Chinese. Foi Greg Burke, o porta-voz do Vaticano, num primeiro comentário sobre o acordo entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação de bispos para a comunidade católica na China. Este acordo teve logo uma consequência prática, a readmissão em plena comunhão eclesial de 8 bispos que tinham sido nomeados por Pequim à revelia da Santa Sé e que, por isso, estavam excomungados. Exatamente, Paulo. De facto, o Papa anunciou ainda no sábado, portanto, dia 22 de setembro, a decisão de readmitir à plena comunhão eclesial 8 bispos chineses, um deles já falecido, mas que manifestou ainda em vida o seu desejo de voltar a estar, de se reconciliar com a Santa Sé, e que foram nomeados diretamente pela Associação Patriótica Chinesa, uma entidade criada por Pequim para a nomeação dos bispos, sem interferência do Vaticano. Já na viagem de regresso aos países bálticos, na habitual conversa com os jornalistas que o acompanharam na visita e a bordo do avião, o Papa referiu-se expressamente a este acordo com Pequim, afirmando ser o responsável por tudo. É verdade, Paulo. De facto, o Santo Padre afirmou que é o responsável pelo acordo e deixou claro que, a partir de agora, quem nomeia os futuros bispos é Roma, é o Papa, havendo, claro, um diálogo permanente com as autoridades chinesas. O Santo Padre também admitiu que este acordo pode causar algum sofrimento, alguma angústia ou até incompreensão nas chamadas comunidades clandestinas que se têm mantido fiéis a Roma e ao Vaticano. Sim, Paulo, e de facto o Papa convidou todos os cristãos a rezarem pelo sofrimento dos que não entendem ou os que têm às costas muitos anos de clandestinidade. E disse que neste acordo, como aliás em todos os acordos, em todas as negociações que possam haver, há sempre duas partes que sempre perdem alguma coisa e que ganham alguma
alguma coisa. E, portanto, ele diz que neste caso houve um avanço e diz mesmo que aqui, neste caso, avançamos com 2 passos em frente e 1 para trás. Para situar os nossos telespectadores sobre esta matéria, lembramos que as comunidades católicas na China encontram-se divididas entre a Associação Patriótica, tutelada por Pequim, e a chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa e ao Vaticano. Agora, com este acordo, todos os bispos passam a estar em comunhão com Roma, sendo reconhecidos simultaneamente pelo Papa e pelas autoridades chinesas, o que acontece, aliás, pela primeira vez em muitas décadas. Mas este acordo, que representa apenas o início de uma caminhada, como há pouco disse o porta-voz do Vaticano, levanta muitas questões, nomeadamente as que dizem respeito, Catarina, ao entendimento entre as duas comunidades. E o Santo Padre falou mesmo no possível sofrimento dos que têm estado, digamos, na clandestinidade. Sim, e este é um dos desafios mais importantes, Paulo, pois que durante décadas estas comunidades viveram separadas e houve casos, muitos casos mesmo, em que os cristãos fiéis ao Papa, ao Vaticano, foram perseguidos e foram presos. O acordo entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos está assinado, mas conhece-se ainda qual vai ser o modelo a seguir para o entendimento entre as duas partes. Uma das possibilidades é seguir-se, Catarina, o modelo em vigor com o Vietnã. Precisamente, Paulo. De facto, uma das possibilidades é, de facto, seguir esse acordo, que já foi assinado em 1996, e esse acordo permitiu, na altura, então, à Santa Sede ter a possibilidade de sugerir 3 nomes como candidatos a uma diocese, sendo que depois caberia às autoridades vietnamitas, portanto, neste caso ao Partido Comunista do Vietnã, escolher um desses nomes que seria depois, então, aprovado como bispo pelo Vaticano. O padre Bernardo Cervelera, da Asian News, é um especialista também nas questões relacionadas com a China, levanta uma questão também essencial relacionada com este acordo e que há pouco a Catarina aqui aflorou. O que vai acontecer com os bispos e os sacerdotes fiéis ao Papa e que se encontram presos? Vamos ver a sua resposta. La domanda è, ma che cosa succede per i vescovi che sono agli arresti domiciliari? Il vescovo di Shanghai, per esempio, altri vescovi sotterranei, che sono agli arresti domiciliari e non si possono muovere, preti che sono in prigione. Che cosa succede agli altri vescovi non ufficiali che sono riconosciuti dal Vaticano? Como consequência ainda do acordo entre o Vaticano e Pequim, de que estamos a falar, o Papa Francisco criou uma nova diocese localizada na província de Hebei. Trata-se da diocese de Chengde e que estará a sua sede episcopal na igreja da Catedral de Jesus do Bom Pastor, localizada na divisão administrativa de Shuangluan. O acordo, como aqui já referimos, tem sido recebido com entusiasmo, mas também com ceticismo. Talvez a pensar em todos os que olham ainda com alguma desconfiança para este novo estádio nas relações entre a Santa Sé e a China, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, já veio dizer que agora é necessário haver união e confiança. What is required now is unity, is trust, is required a new impetus to have good pastors recognized by the successor of Peter, by the Pope, and by the legitimate civil authorities. And we believe and we hope that the agreement will be an instrument just for these objectives. O acordo entre a Santa Sé e Pequim para a questão da nomeação dos bispos não faz esquecer a perseguição aos cristãos na China, questão que tem sido, aliás, muito bem documentada nos últimos anos por organizações como a Fundação AIS, que promovem a defesa da liberdade religiosa no mundo. Na próxima semana fica aqui já lançado essa informação. Vamos voltar a este tema da perseguição religiosa na China e ao acordo entre o Vaticano e a Santa Sé. Outra organização cristã de defesa dos direitos humanos é a Christian Solidarity Worldwide. Benedict Rogers lidera a equipa que monitoriza os países da Ásia como a China e a Coreia do Norte. Os nossos colegas da Rome Reports falaram com ele sobre estes dois países. Christian Solidarity Worldwide é uma organização cristã de direitos humanos e especializada em liberdade religiosa. Nasceu em resposta à perseguição de cristãos em todo o mundo, mas também ajuda outras comunidades. Se você é um cristão na Coreia do Norte e é descoberto, se reúne com outras pessoas para rezar ou tem uma Bíblia em casa, provavelmente acabará em um campo de prisioneiros para o resto da vida e, em alguns casos, poderá ser executado. Ele explica que esse grau de perseguição religiosa na Coreia do Norte se deve ao facto de que o seu regime exige total lealdade à família Kim, o que o torna especialmente intolerante com os cristãos. Na sociedade
comunidade norte-coreana, a família Kim é quase tratada como uma divindade. Acho que, de certo modo, os cristãos estão associados ao Ocidente, à América e, claro, à Coreia do Sul. Ele vê que esse sistema de crença dá às pessoas fé. De acordo com Benedict Rogers, também na China os cristãos sofrem perseguição e garantem que o presidente Xi Jinping tenha construído um culto à personalidade. Em certos lugares, onde, por exemplo, os cristãos têm uma cruz ou uma pintura de Cristo na parede, a polícia vem e pede para removê-la e substituí-la por uma pintura de Xi Jinping. Na China, eles continuam a fechar igrejas e eliminar cruzes. É por isso que 34 igrejas em Pequim emitiram uma declaração pedindo ao governo que respeite a liberdade e os direitos religiosos. Na semana passada vemos aqui a notícia de que foi raptado no Níger o padre italiano Pierluigi Macali. Entretanto, um sacerdote que faz parte, como o padre Pierluigi, da Sociedade das Missões Africanas, disse em declarações a colegas nossos da Fundação AIS que este rapto se insere numa estratégia, Catarina, de intimidação da comunidade cristã nesta região. Sim, o padre Mauro Armanino afirmou em declarações à Fundação AIS que teme que este seja um cativeiro prolongado para este sacerdote italiano e considera que os sequestradores serão provavelmente pastores da etnia Fulani e que se tratou de um ataque rápido e coordenado e que deu para perceber que os sequestradores estavam familiarizados com todos os movimentos do padre Pierluigi. Nessas declarações, o padre Mauro Armanino descreveu como se deu o sequestro. Sim, ele disse que foi tudo muito rápido, num par de minutos mesmo, e os sequestradores, ele disse que os sequestradores bateram à porta onde vivem os missionários, entraram, levaram consigo o padre italiano, dispararam diversos tiros para o ar para intimidar quem estava em casa e para o padre Armanino ficou claro que o alvo era de facto um padre europeu. Isto porque na casa na altura estava ainda um outro sacerdote indiano a quem nada aconteceu. Agora vamos até à Índia e vamos focar a nossa atenção uma vez mais na situação dos Dalits, dos intocáveis, dos que no complexo sistema de castas deste país não têm quaisquer direitos. Vamos falar dos Dalits, lembrando também que muitos deles são cristãos. E falamos dos Dalits, pois dados governamentais divulgados recentemente revelam uma situação dramática aos que se dedicam à limpeza dos esgotos e das fossas. É um trabalho indigno e perigoso e que só eles executam na Índia. Só este mês, mês de setembro, 11 Dalits, provavelmente 11 cristãos, morreram enquanto procediam à limpeza de esgotos sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Estes dados governamentais revelam muito, Catarina, do que é a discriminação por causa das raças e das castas na Índia. Sim, Paulo, de facto estes dados governamentais que foram agora revelados na semana passada e correspondem às primeiras estatísticas governamentais sobre este trabalho, pelo menos um trabalhador morre a cada 5 dias, portanto na limpeza dos esgotos. No entanto, é bem provável que a taxa de mortalidade seja muito maior, uma vez que as autoridades não contabilizam o número real de trabalhadores que se dedica a este trabalho. A revelação destes dados estatísticos ganhou algum eco com a divulgação nos últimos dias da fotografia de uma criança a chorar ao lado do corpo do seu pai, de 27 anos, que morreu quando trabalhava precisamente na rede de esgotos da capital indiana. E a corda que usava para descer até ao cano dos esgotos se rompeu, provocando a sua queda. Os Dalits são, de facto, os mais pobres dos pobres de toda a sociedade indiana. São insignificantes, completamente marginalizados, apesar da Constituição proibir a discriminação. Eles são um exemplo cruel do que a humanidade pode fazer quando se torna insensível. E a pensar neles, a Fundação AIS lançou este ano, na Quaresma, Catarina, uma campanha de sensibilização da opinião pública. Exatamente, Paulo. E, de facto, a defesa dos intocáveis, dos Dalits, é uma prioridade da Igreja na Índia e, por isso, a Fundação AIS quer estar, de facto, ao lado desta Igreja na promoção de todas as atividades, na promoção social para estas pessoas, para estes Dalits. Recordo também aqui que este ano, 2018, a Igreja Católica uniu-se ao Conselho Nacional das Igrejas da Índia, que reúne todas as denominações protestantes, para a instituição do Dia da Libertação dos Dalits e que será celebrado todos os anos no segundo domingo de novembro em todo o país. Para ficarmos agora a conhecer melhor a realidade dos Dalits, peço a sua atenção para um trabalho da Fundação AIS sobre a Índia. O documentário chama-se Índia, os proscritos, a realidade dos Dalits. Vamos ver. In India,
There are 4 castes. The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, neglected people, not considered as a human beings. They all do that menial, what is called the work, which other people they don't do. When an animal dies in a family, they are the ones to take from the village and put somewhere. Or they go for cleaning the bathrooms. That is their work. Plus, they become bonded labor in the villages of the high caste people. The situation of Dalits in a particular village is very often very deplorable, very poor conditions compared to the high caste or the backward classes, which made socially, economically they have made a progress, but Dalits, the non-Christian Dalits, they remain, their status remain more or less the same. A Brahmin, he will never enter in the Dalit's house. He will not take any glass of water or anything. Dalit going to a Brahmin family, if he takes a glass of water, that glass, the Dalit has to wash, not the Brahmin family anybody. He has to wash and keep there somewhere. It is a separate plate, separate glass, everything is kept for a Dalit. When a Dalit goes to a Brahmin family, he will not eat with him. They will allow him to sit somewhere down and they will give him food to eat, like they give food to the dogs. He will be treated like that. Hinduism always considers a Dalit is always Dalit, means he is born as a Dalit and he dies as a Dalit. In Hinduism, a Dalit cannot become a priest of a Hindu. Dalit cannot, they will not allow him. Worship is done by the high caste people. And the Dalits will be standing somewhere in corner. They will not be allowed to come close to where the worship is going on. Because it will be that the feeling is there, untouchability. This caste system, though it is abolished in the constitution, it is a system in the society that these people are made Dalits. They are liberated by accepting the Christianity because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in their life, and mainly education. And through the education, the Dalit Christians, those who have accepted Christianity, they have come up in their life. Christianity coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized their human dignity. Agora vamos até Moçambique, pois aldeias no norte deste país continuam a ser alvo de ataques por parte de grupos jihadistas que têm semeado a morte e o medo nas populações. O ataque mais recente ocorreu, Catarina, na sexta-feira, dia 21 de setembro. E em consequência desse ataque, Paulo, 12 pessoas foram mortas, mais de uma dezena ficaram feridas e mais de meia centena de casas foram incendiadas. Os jihadistas permaneceram escondidos várias semanas nas florestas da província de Cabo Delgado, de onde saíram para atacar a localidade de Pecuí. Obrigado, Catarina. Este ataque foi notícia também na televisão moçambicana. Os nossos colegas da STV estiveram no local. Troço que sai da vila-sede do distrito de Macomia para a aldeia de Piqueué é de cerca de 70 quilômetros, mas leva-se muito tempo de viagem devido à estrada que não oferece boas condições de transitabilidade. Entre o silêncio natural e o roncar do motor do carro, a nossa equipe de reportagem vai rasgando mata cerrada, percorrendo caminhos pouco movimentados.
O sol está no meio, mas o dia não transmite vida. É um claro prenúncio de uma viagem que termina numa aldeia movimentada, mas bastante consternada. Aqui vive com 3.285 pessoas. É uma aldeia que tem muita população. Uma aldeia que na noite da última quinta-feira viveu o pior momento da sua história. Quando eram 21h30, um grupo fortemente armado invadiu o povoado, fez 10 mortos, 14 feridos e incendiou mais de 50 casas. Começaram a disparar sim. E nós morremos a questão de resistência, porque não queríamos que entrasse algum indivíduo aqui desses manufatores. Porque neste momento, até antigamente, nós pedíamos arma para a defesa da nossa aldeia, mas como não fomos considerados, não fomos dados nenhuma arma. Ficamos aqui, só vigiávamos com arco e flecha, katanas, bengala, e cada uma pessoa que levava a gaia dele defendia a casa. Continuando em África, vamos agora até à República Centro-Africana, ao encontro de Dom Juan José Aguirre. O bispo de Bangassou tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia da situação trágica em que se encontra este país, mergulhado num violento conflito entre grupos armados muçulmanos, os Seleka, e grupos de autodefesa, os Anti-Balaka, que já causou milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. Dom Juan José Aguirre esteve recentemente no Brasil, a convite da Fundação AIS, e concedeu uma grande entrevista a Alexandre Varela, do programa Catequista TV. Hoje, Dom Aguirre vai fazer uma acusação muito forte. Só a Igreja ficou para ajudar. Todos as outras organizações internacionais foram-se embora. Ficou apenas a Igreja. Este é um testemunho que diz muito sobre a importância do trabalho da Fundação AIS. A Igreja fica sempre até ao fim. A sua atenção, pois, para este testemunho. Y usted ha hablado de los cascos azules, que son los soldados de ONU, y los otros países. ¿Cómo es la ayuda de la comunidad internacional en esta guerra? Bueno, cuando hay una guerra muy violenta, las ONGs se marchan. Todas. UNICEF se marchó. Médicos Sin Fronteras marchó. ACTED marchó. Todas las ONGs marchan. Los organismos de las Naciones Unidas, el PAN, que es el Producto Alimentario Mundial, marchó también. Se queda solo la Iglesia. La Iglesia es la última que apaga la luz. Y allí nos quedamos, pero UNICEF nos pidió que hiciéramos su trabajo, mandando 25.000 litros de agua potable al día al campo, mandando la electricidad, limpiando las letrinas, haciendo el saneamiento. El PAM nos pidió que fuéramos al aeropuerto a agarrar la comida y llevarla al campo y a otros 3 campos que hay en Bangassou de desplazados internos. Las ONGs nos dieron el trabajo a nosotras y ellos se fueron. Entonces vivimos allí en este momento con una tensión muy grande porque somos atacados por todos sitios. Las ONGs llegan, pero al primer movimiento, a los primeros disparos, se marchan y nos dejan solos. Nosotros no podemos irnos. No podemos irnos. Cuando dice el proverbio africano, cuando 2 elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Los elefantes están peleando entre ellos. Ahora mismo acaba de llegar Rusia a Centroáfrica, buscando cobalto para las baterías del mañana. Rusia está llegando y se está peleando con Francia. Los países del Golfo y el Chad se están peleando con otros países. Los elefantes se pelean entre ellos. La que más sufre es la hierba. Nosotros estamos con la hierba. Estamos con los pobres. Nosotros tenemos muchos proyectos que siguen caminando, pero que no podemos abandonar. Tenemos la casa para enfermos de SIDA, de AIDS, en fase terminal. No podemos dejarlos. No podemos dejarlos sin ARVs, sin medicinas antirretrovirales. Se van a quedar sin nada, se van a morir. Estamos siguiendo a más de 1000 huérfanos
1000 huérfanos. 1000 huérfanos, un hospital de SIDA, y hay que hacer el trabajo de las otras ONGs. Exactamente. O Papa Francisco esteve recentemente numa visita apostólica à Lituânia, Letónia e Estónia e lembrou ao mundo o sofrimento destes povos que experimentaram a violência e a perseguição por parte de regimes autoritários, como foi o caso do nazismo ou da repressão soviética. Na Europa do Leste há um conflito aberto que o Papa Francisco também tem chamado a atenção, especialmente por causa do sofrimento do povo, do sofrimento das crianças. É o conflito no leste da Ucrânia, na zona ocupada por forças rebeldes pró-russas de Lubansk e Donetsk. Esta é uma guerra esquecida em plena Europa. O conflito na Ucrânia tem merecido palavras de profunda preocupação do Papa Francisco, que, por exemplo, em abril de 2016, promoveu uma coleta especial em todas as igrejas católicas na Europa para ajuda às vítimas desta guerra. Uma guerra que já causou mais de 10 mil mortos, como o padre Vasile, que pertence à Igreja Ortodoxa e que está em Portugal há alguns anos, sublinhou ao nosso programa. A estatística oficial durante estas situações de guerra, a partir de 2014, 10.200 pessoas mortas, 24.400 ou 500 feridos e também 1 milhão, e está quase 1.800.000 foi deslocados de outras zonas do país que pessoas fugiam de guerra. Isto é que mesmo durante este período morreu tanta gente. Como eu tinha dito, o Papa Francisco tem procurado alertar a Europa, os cristãos na Europa, para esta situação concreta na Ucrânia. Ele fala muito da violência que existe, mas há também uma enorme pobreza e mesmo miséria em algumas regiões nesta zona do leste da Ucrânia. Quais são as maiores necessidades neste momento desta população que está ali nesta região? Acho esta maior necessidade, e claro que o Papa ajudou muito, de igreja católica ajudou muito para estas zonas afetadas de guerra. Pessoas precisam primeiro, isto é comida, depois roupas, depois medicamentos, depois também é muito importante, por exemplo, eu sei que no Crimeia há muitas situações de direitos humanos, pessoas às vezes roubadas, pessoas pode estar sem direitos e pode ficar maltratados, o que isso é muito importante para pessoas terem atenção na Europa e mesmo no mundo. Agora vamos centrar a nossa atenção no Iraque, principalmente na região da planície de Nínive, que sofreu uma das agressões mais brutais dos tempos modernos, quando, em agosto de 2014, há 4 anos, portanto, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico atacaram este território bíblico, expulsando os cristãos das suas casas, das suas aldeias. Agora, com a derrota dos jihadistas, o sonho do regresso a casa começa a tornar-se uma realidade. E a Fundação AES está profundamente empenhada nesta campanha, nesta ação de solidariedade para com uma das comunidades cristãs que mais têm sofrido em todo o mundo. Para quem nos está a ver lá em casa, vamos agora tentar, Catarina, explicar com casos concretos como é que tem sido esta ajuda. Muito bem, Paulo. Então, calcula-se que mais de 8.700 famílias cristãs já tenham regressado à planície do Nínive, o que significa mais ou menos cerca de 40 mil pessoas. E graças ao esforço da AIS, da Fundação AIS, até hoje já foram restauradas mais de 4.500 casas e igrejas na planície do Nínive. Mas ainda há muito trabalho pela nossa frente, Paulo. A ajuda à comunidade cristã iraquiana, que a Catarina acabou de exemplificar, com alguns aspectos, é o resultado da generosidade, e é preciso repeti-lo vezes sem fim, dos benfeitores e amigos da AIS em Portugal e em todo o mundo. Às vezes há quem pense que é preciso muito dinheiro para se ajudar estes cristãos, estas famílias. Mas, Catarina, isso não corresponde à verdade, pois não? De todo, Paulo. De facto, com apenas 30 euros podemos ajudar uma família, oferecendo um cabaz alimentar que dá para alimentar esta mesma família durante um mês. Portanto, e esta é, de facto, uma das áreas que nós estamos mais empenhados e que temos estado, de facto, a ajudar a alimentar, a ajudar na sobrevivência das famílias. E, portanto, para além desta alimentação, como já disse aqui, também ajudar na reconstrução das casas, na reconstrução das igrejas, no fundo, ajudar a refazer as vidas de todas estas pessoas que estão aqui nesta planície do Nínive. E, portanto, com a ajuda de todos, vamos conseguir então dar esta nova vida à planície do Nínive. Como eu já disse no início, com apenas 30 euros, Paulo, é possível alimentar uma família durante um mês. Portanto, é um desafio que deixo aqui a todos os nossos telespectadores de ajudarem uma família durante um mês a sobreviver com apenas 30 euros.
O regresso dos cristãos às suas casas na Planície de Nínive é uma das principais missões da Fundação AIS na atualidade. Aliás, proteger os cristãos vítimas de perseguição no Médio Oriente tem mobilizado todos os secretariados da instituição e todos os seus benfeitores e amigos. Agora vamos ao encontro de algumas das pessoas que, vivendo em alguns destes países, conheceram na pele o drama da perseguição. Muitos perderam pais ou filhos, perderam casas, perderam tudo o que possuíam, mas não perderam a fé. E por isso eles são todos um exemplo para todos nós. Vamos agora ao encontro de Elias, na Síria, de Mariam, no Egito, de Jamil, no Iémen e de Raquel, no Iraque. Um trabalho da Alteia com o apoio da Fundação AIS. Ser cristão no Médio Oriente é ser cristão na terra de Jesus. É ser perseguido, por isso, é arriscar a vida pela fé. Elias tinha vizinhos cristãos, muçulmanos e drusos, mas a guerra matou muitos deles e destruiu a convivência entre as crenças. Miriam perdeu o marido num atentado contra a igreja copta. يحصل في أي وقت ولكن شهداءنا يقولون لنا أن الموت من أجل المسيح هو الطريق إلى السماء. Jamil foi rejeitado pela sua família. Pela lei islâmica está proibido de se converter. Raquel vive num campo de refugiados. A guerra e o Estado Islâmico destruíram a sua cidade cristã na planície de Nínive. E como é consigo? Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'ma, ar-Rabb ma'aki. Mubaraka anti fi. Rezem pelo nosso país, pela paz. A oração pode mudar os corações e o mundo. Agora vamos até à Península Arábica. Nos 7 países que constituem a chamada Península Arábica, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Kuwait, Qatar e Iémen, há cada vez mais cristãos. São quase todos estrangeiros, normalmente são operários da construção civil, pessoas que emigraram em busca de melhores condições de vida. Mas a realidade é, como vamos ficar a saber já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha, a realidade é muitas vezes bem dura. Esta é a história da semana. Os prédios enormes, de arquitetura exuberante, os centros comerciais cintilantes de riquezas, os automóveis de luxo têm feito sonhar milhares de pessoas em todo o mundo que olham para os países da Península Arábica e aspiram a uma vida melhor. Muitos, pressionados pelo desemprego, pelos salários baixos nos seus países, aceitaram juntar-se à multidão de operários que continuam a fazer crescer, no deserto, cidades habitadas por multimilionários, graças ao ouro negro que parece correr infindavelmente no subsolo. Depressa, porém, todos descobrem que a vida não é fácil, que as promessas de dinheiro fácil são apenas uma ilusão, e muitos acabam encurralados numa enorme armadilha. Tomasito Veneración é filipino e padre. Está no Dubai, um dos países da Península Arábica que mais tem crescido nos últimos anos. Muitos dos operários da construção civil que têm erguido alguns dos maiores arranha-céus do mundo são seus conterrâneos. Saíram da pobreza, mas continuam pobres. Tenho a impressão de que cerca de 70% a 80% das pessoas que vêm para cá nunca chegam a melhorar muito as suas condições de vida, diz o padre Tomasito. Acabam frustradas e algumas são mesmo rejeitadas e regressam sem nada. Constroem cidades para os ricos, mas vivem como que enjaulados em casas sem condições. Nestes espaços pode haver 8 beliches. 16 pessoas partilham uma pequena cozinha e apenas uma casa de banho. Noutra casa, disseram-me, havia 52 pessoas a morar.
E o dinheiro é mesmo uma ilusão. Muitos têm de pagar taxas de recrutamento e, em alguns casos, os vistos necessários para poderem residir nestes países podem custar até 1 ano de salários. Na região, não há sindicatos e as greves estão proibidas. Os trabalhadores insubordinados são deportados sem demora. Há turnos de 12 horas, em semanas às vezes sem qualquer dia de descanso. As cidades dos ricos parecem glamourosas no cinema, mas escondem o drama do dia-a-dia dos estrangeiros, dos que ali vivem apenas do seu trabalho. Sendo enclaves pensados para os muito ricos, em algumas destas cidades, a alimentação é tão dispendiosa que muitos chegam a gastar até 1/3 do seu salário só para a comida. Estrangeiros, operários e muitas vezes cristãos. O trabalho da Igreja junto destas novas comunidades é essencial, mas difícil. Não se sabe bem quantos cristãos viverão hoje em dia na Península Arábica. O bispo Camilo Balim, da Prefeitura Apostólica da Arábia do Norte, fala em números expressivos. Podemos dizer que há 140 mil católicos no Bahrein, cerca de 350 mil no Catar, entre 350 e 400 mil no Kuwait e 1,5 milhões na Arábia Saudita. Apoiar estes novos cristãos que chegam com as malas cheias de sonhos é uma das missões mais importantes da Igreja. Esta região do globo tem regras bem apertadas no que diz respeito à liberdade religiosa. Todos os países da Península Arábica proíbem a conversão do Islão para outra religião, assim como casamentos interreligiosos. A construção de igrejas está limitada e os edifícios não podem ostentar símbolos religiosos. Nenhum destes países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Kuwait, Catar e Iémen, permite a existência de seminários católicos nem a posse de bíblias ou terços em lugares públicos. Para muitos trabalhadores estrangeiros, a vida na Península Arábica transformou-se numa armadilha. Mas graças à sua presença, hoje a Igreja é uma realidade incontornável que continua a crescer no mais improvável dos solos. Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, e que praticamente todas as semanas nos tem enviado pequenas histórias que são preciosas para compreendermos melhor este país que já está no 8º ano de guerra civil. Desta vez a irmã Miri vai contar-nos como conheceu ali, em Cara, um jovem português, oriundo da Madeira, engenheiro, que está na Síria ao serviço da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Há um rapaz aqui de Portugal que trabalha aqui na Síria, na Cruz Vermelha. Ele é da Madeira. Eu conheci-o por acaso, uma vez que ele cá veio, porque o chamaram para vir ver um lugar onde queriam um projeto, que ele aprovasse um projeto. Ele é responsável pelos projetos que tocam a água, aqui da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. É o Crescente Vermelho que os implementa, mas é a Cruz Vermelha que dá permissão para económica, quer dizer, que dá o dinheiro, que dá, etc. E então ele veio cá e nós tínhamos conhecido, depois ajudou-me muitas vezes a enviar, cada vez que viaja, ele diz, vou aqui, vou ali, posso levar um pacote de crochê e pôr no correio, a entregar em Lisboa à minha irmã, ou às vezes ao Casal do Porto, ou às vezes para outros sítios, dependendo do que quero enviar. Então, desta vez, ele veio cá, depois no WhatsApp, a irmã está no mosteiro, eu já ouvi tarde, e depois também a internet, que é muito aleatória, também já não me permitiu nem responder nem nada. De repente dizem-me assim, alguém está ali a perguntar por ti. Então, olha, eu pensei a ele, fui lá ver, como é que está? Eu vim aqui 5 minutos só para saudar, eu vim aqui com os meus engenheiros para implementar aqui o projeto, já está aprovado, então viemos cá. Na verdade, eles tinham 3 projetos aqui para a região. Então ele disse, eu estou aqui com 2 engenheiros, e cada um deles tem 30 projetos a tomar conta, está a ver? Eu tenho aqui mais de 200 projetos na minha cabeça, com 7 engenheiros que tenho. E depois eu também lhe dizia, se quiser levar, ele dizia-me, se quiser que eu leve um pacote, eu ainda vou não sei quando a Portugal. Eu disse,
Mas agora as pessoas, na verdade, como não ouvem falar na televisão da questão da Síria, estão-se a esquecer, infelizmente. Ele diz, que nós para a Cruz Vermelha é a mesma coisa. Há sempre mesmo um português em qualquer lado. Aproveito para lembrar que a Fundação AES está muito empenhada também no apoio à Igreja na Síria. Atualmente estão em curso mais de 40 projetos de ajuda de emergência, destacando-se aqui o facto de haver uma preocupação especial, Catarina, com as crianças e com os jovens. Precisamente, Paulo. De facto, temos nestes novos 40 projetos que foram aprovados, passa pela atribuição, por exemplo, de bolsas de estudo, não só ao nível da educação básica, mas também ao nível universitário. Portanto, o objetivo é, de facto, conseguir escolaridade para todos, Paulo. É preciso também ajudar as crianças que estão traumatizadas por estes 8 anos de guerra e, por isso, também a Fundação AES está, neste momento, a ajudar projetos concretos de apoio a crianças doentes e órfãs. Mas a ajuda da Fundação AES é muito mais vasta, muito mais abrangente. Sim, Paulo, sem dúvida. E, de facto, um dos objetivos é ajudar as famílias para que estas possam continuar na Síria. Mas não é fácil. E há milhões de pessoas sem trabalho e as organizações internacionais não estão preocupadas com os cristãos e, por isso, existem instituições como a Fundação AES que estão no terreno para ajudar esta comunidade. Quando se fala na Síria, é preciso não esquecer que este país já está no 8º ano consecutivo em guerra. E as consequências da guerra na Síria têm sido terríveis. Terríveis mesmo, Paulo. E os dados que nós temos apontam para 13 milhões de sírios que precisam de ajuda humanitária urgente. Há 5 milhões e meio de refugiados sírios fora do país. Calcula-se que cerca de metade sejam cristãos, mas dentro do próprio país, Paulo, a situação não é melhor. Calcula-se que neste momento, e por causa da guerra, mais de 6 milhões de pessoas tiveram de fugir das suas casas e estão deslocados, estão a viver noutra zona. E, portanto, todos eles neste momento querem regressar às suas casas, mas para isso é preciso dar as condições e por isso também a Fundação, mais uma vez, entra também neste país, não esquecendo também esta prioridade que é neste momento ajudar estas famílias a poderem recuperar as suas vidas, a poder recuperar o seu dia-a-dia. E por isso entramos aqui através da recuperação e da reconstrução de casas e de igrejas para que a vida possa voltar a reflorescer na Síria também. Os cristãos da Síria precisam da sua ajuda. Vamos agora ao encontro de uma família cristã que se viu forçada a abandonar a sua casa quando a guerra se tornou particularmente violenta em 2013. Eles fazem parte dos 6 milhões de deslocados internos de que a Catarina nos falava mesmo agora. Eles já conseguiram regressar, esta família já conseguiu regressar, mas houve a necessidade de muitas obras que ainda não terminaram. O regresso à casa desta família é um exemplo concreto do trabalho da Fundação AES junto das comunidades cristãs na Síria. Tentamos permanecer em casa durante os combates. O lar é a coisa mais preciosa. Quando, em 2013, os combates se tornaram insuportáveis, fugimos apenas com as roupas que trazíamos vestidas. Eu e o meu filho ficámos feridos e tivemos de ser levados ao hospital num tanque. Foram os piores dias das nossas vidas. Estamos cansados de estarmos deslocados. Onde está o coração? Aí é a nossa casa. Queremos regressar. Quando demos início às obras de renovação, este prédio estava num péssimo estado. Não havia fachada, nem escadas. O nosso primeiro passo foi construir as paredes e instalar uma porta. A estrutura está terminada. Estamos prontos para começar as obras no interior. Ainda há algum trabalho a terminar. Temos de acabar a cozinha, toda a canalização e as pinturas. ما في أحلى من بيت الواحد يعني هذا يعني شو بيقولوا يعني ذكرياتنا يعني حياتنا. Dizem lar doce lar. Todas as nossas memórias e as nossas vidas estão aqui. Estou tão feliz por poder regressar à minha casa. Agradecemos à Igreja Universal e a todos os benfeitores que nos ajudaram a regressar a casa. Vocês devolveram-nos o nosso sentido de bem-estar.
Agora vamos até ao Vaticano. Estamos já na reta final do nosso programa e é tempo, pois, para ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São, pois, os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No programa anterior, Ana Pinho passou o testemunho à sua amiga e professora Clara Sequeira. Vamos agora ver a sua mensagem. Queria agradecer à Ana Pinho o desafio que ela me fez da partilha da Palavra de Deus e escolhi para o efeito o Evangelho de São Lucas 15, do versículo 4 ao versículo 7. A ovelha perdida. Qual é o homem dentre vós que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se havia perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de se arrepender. Ora, eu escolhi este excerto porque ele me diz muito, porque me lembrei, fiz uma visita de estudo há uns anos, há 6 anos, e tive uma aluna que se portou bastante mal e que ficou bastante debilitada. E havia que tomar decisões, portanto, o que é que se fazia com o resto dos alunos, o que é que se fazia com aquela aluna, e eu afastei-me, pedi, portanto, através da oração que me desse alguma dica no sentido de eu resolver o problema, e decidi ir para o hospital com a aluna e pedir aos restantes colegas que fossem com os alunos, portanto, cumprir o resto do programa, que já ficou um bocadinho comprometido. Ora, isto não foi bem aceito por todos os alunos, mas quando nos voltámos a encontrar, eu expliquei-lhes que um pastor nunca abandona nenhuma das suas ovelhas e vai sempre à procura dela e tentar salvá-la. E, de facto, fez um silêncio muito grande na sala de aula e eu acho que eles perceberam a mensagem. E a própria aluna, que de facto percebeu que não devia fazer mais vez nenhuma aquilo que tinha feito, disse-me que, olha, teve uma grande tristeza nesse dia e depois, por acaso, passado uns tempos, uma neta minha nasceu precisamente nesse hospital e ela disse, mas agora também já teve uma grande alegria. Portanto, eu acho que a Palavra de Deus tem que estar sempre muito ligada à nossa prática e à nossa atividade e no sentido de nós também a podermos testemunhar. E agora desafio a Virgínia Monteiro também na partilha da Palavra de Deus. Foi Clara Sequeira a lançar o desafio para a sua amiga e médica Virgínia Monteiro. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas antes das despedidas vamos falar de uma grande iniciativa que está a mobilizar os secretariados da Fundação AES em todo o mundo para o próximo dia 18 de outubro. Iniciativa que se pode traduzir, Catarina, numa simples frase: 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz.
Precisamente, Paulo. De facto, a AIS, acreditando profundamente no poder da oração, convoca mais uma vez, mais um ano, todas as crianças portuguesas a se juntarem nesta grande iniciativa em que se pretende despertar consciências, mobilizar boas vontades e dar um inequívoco sinal que contra as forças do mal, contra as forças das armas, da violência, temos a resposta à nossa arma, que é a fé. E, portanto, assim, no próximo dia 18 de outubro, todos os 23 secretariados internacionais da Fundação AIS vão procurar mobilizar as crianças em todo o mundo para esta grande jornada de oração pela paz e esperemos que este ano chegue ainda a mais pessoas do que foi o ano passado. Portanto, é uma iniciativa, Paulo, que é inspirada nas palavras do Santo Padre Pio, de que o mundo mudará quando 1 milhão de crianças rezar o terço. E, portanto, a Fundação AIS tem-se mobilizado em torno desta iniciativa e a verdade é que, de ano para ano, mais crianças se juntam, mais países se juntam a esta grande iniciativa de oração. E como é que os nossos telespectadores se podem juntar a nós, à Fundação AIS, nesta iniciativa, levando e rezar o terço com as suas crianças? Claro, como é que podem fazer? É muito simples, Paulo. Nós já temos todo o material necessário, todo o material de divulgação, como folhetos, cartazes, está tudo já disponível no nosso site, portanto, em fundação-ais.pt. Se por acaso tiver alguma dúvida, se nos quiser entrar em contato connosco, já sabe, temos o nosso telefone 21754-4000 ou então através do nosso e-mail apoio@fundação-ais. O objetivo com esta grande campanha, Paulo, é de facto mobilizar todas as pessoas, os nossos amigos, os nossos grupos na paróquia, os grupos de oração e o objetivo de facto é que neste dia 18 que sejam mais pessoas, mais crianças de facto a rezar o terço pela paz no mundo. Muito bem, obrigado, Catarina. Já sabe, aponte na sua agenda, 18 de outubro, vamos mobilizar as crianças de Portugal para uma jornada épica de oração pela paz no mundo. Fiquem atentos nas próximas semanas, porque vamos trazer aqui novidades, mais novidades sobre esta iniciativa. E assim, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.